Boa noite. Alvo ao volante. Índice de roubos de veículos na capital atinge maior patamar dos últimos 5 anos. Receita amplia prazo para pedidos de isenção de IPI na compra de automóveis. Exportações gaúchas voltam a crescer em março, mas ainda acumulam retração no primeiro trimestre. Proteção antecipada. Campanha de vacinação contra a gripe começou mais cedo este ano em todo o estado. Entenda a importância da imunização para os públicos mais suscetíveis à doença. O exemplo que vem da sala de aula. Alunos de uma escola pública de Campo Bom levam a moradores de áreas de risco do município informações sobre sustentabilidade e preservação ambiental. Nos últimos 5 anos, a frota de automóveis de Porto Alegre cresceu mais de 17%. Já os roubos de carros aumentaram 37,6% no mesmo período. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, apenas no primeiro trimestre desse ano foram roubados, em média, 5 veículos por dia na capital. Para tentar se proteger da ação dos bandidos, a população busca redobrar os cuidados. Não ficar muito tempo esperando no carro, né? De seguro também a gente tem que ter, né? E é mais isso, assim, de não ficar dando bobeira mesmo. Passei um cadeado maior no portão e cuido mais, né? Estou mais atento. Mesmo assim, as estatísticas comprovam o que a população tem visto e sentido nas ruas da capital. Paulo teve o carro roubado 4 vezes, todas elas à mão armada. A última vez faz uns 3 meses. E a mão armada, 8h30 da manhã, estava chegando próximo do escritório ali na CIS Brasil. E 2 elementos chegaram, colocaram a arma e levaram o carro. Né? Em Porto Alegre, segundo dados da Secretaria de Segurança de 2014, o número de roubos foi 70% maior que o de furto, quando o veículo é levado sem que o proprietário perceba. A razão dessa diferença é que a ação ocorre quase sempre quando as pessoas estão estacionando ou saindo com o veículo. No primeiro trimestre desse ano, segundo a Brigada Militar, os bairros Sarandi e Petrópolis apresentam os maiores índices de roubo de veículos. Odílio mora há 35 anos no Sarandi. Para ele, a situação se agravou nos últimos 2 anos. De 2 anos para cá, cada vez está passando, está piorando, né? Está cada vez pior a situação. O senhor também já teve veículo roubado? Eu já tive, e o meu até ontem não achei. Este guardador de carros trabalha há 15 anos próximo ao bairro Petrópolis. E apesar de ficar de olho, vê assaltos a qualquer hora do dia. Já vi senhoras vir chegando com o supermercado e os caras calçar ela, levar com o rancho tudo, de dia. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, 49% dos roubos ocorrem entre as 6 da tarde e a meia-noite. A orientação da Delegacia de Polícia Regional de Porto Alegre é dar prioridade para a investigação deste tipo de roubo. Além disso, a dica é ficar atento à movimentação na rua antes de chegar em casa. Quando houver uma situação desse tipo de roubo de veículo, que não reaja, sob qualquer hipótese, não reaja, e que tenha o máximo de atenção e cuidado, né? Em situações como, por exemplo, entrar na residência com o veículo, né, na garagem, que olhe bem para a movimentação do prédio, nas ruas ao redor, para ver se tem alguma movimentação de pessoas estranhas naquele bairro. Para não ficar mais vulnerável a este tipo de situação, a Brigada Militar orienta a população para não expor a chave e não esperar por alguém dentro do carro. A Receita Federal ampliou a validade do documento que isenta pessoas com deficiência e proprietários de táxis do pagamento do imposto sobre produtos industrializados na aquisição de veículos. O prazo passou de 180 para 270 dias. Taxistas e portadores de deficiência ganharam 90 dias a mais para conseguir isenção de impostos na compra de veículos novos. O prazo de validade da autorização para a compra de um carro sem IPI foi ampliado para que todos os compradores tenham tempo hábil para tentar um outro benefício a que tem direito, isenção do ICMS. Com o prazo antigo, muita gente só recebia o abatimento do ICMS quando a isenção de IPI já não valia mais e por isso era preciso começar o processo do zero para não perder nenhum dos 2 descontos. A isenção de IPI é autorizada pela Receita Federal. Já a de ICMS fica a cargo da Receita Estadual.
Tarcísio é portador de deficiência física e foi beneficiado pelos descontos em 2013. Economizou R$12 mil na compra do carro automático que adaptou com pedal de acelerador do lado esquerdo. Isso porque, devido a uma paralisia cerebral, ele tem limitações no movimento do lado direito do corpo. Ter carro para uma pessoa com deficiência não se trata de um conforto, de um luxo, às vezes, e nem privilégio, às vezes é uma necessidade, porque o transporte público ainda não oferece condições, digamos, universais de acesso. Então ele dá autonomia, dá liberdade, a gente consegue melhor estacionar, o embarque e desembarque é no tempo que a gente tem, não no tempo que é preciso, enfim, dá mais autonomia com certeza. Já os taxistas dizem que as isenções ajudam a renovar a frota de veículos e ainda oferecem mais conforto para o passageiro. A gente troca a base de 3 em 3 anos. Se não tivesse o desconto, seria de 6, 8 anos. Daí o cara já está virado uma coisa. E na rodoviária, por exemplo, temos carros, todos eles praticamente novos. Então é benefício para nós e para conforto para o usuário que está usando o táxi, né? E a gente com um carro mais novo tem condição de dar um serviço melhor para a população. As obras de acessibilidade no metrô de Porto Alegre chegaram à estação da rodoviária. Entre as melhorias estão a instalação de pisos táteis, corrimões e a construção de um novo banheiro para pessoas com necessidades especiais. Foram instalados também 2 elevadores, um com acesso à plataforma de embarque e desembarque e outro em direção à Avenida Júlio de Castilhos. Para os cadeirantes, foi instalada uma plataforma elevatória de percurso inclinado nas escadarias. Além da estação rodoviária, também já foram executadas obras de acessibilidade nas estações Mercado, Canoas e Aeroporto. Estão em curso os serviços na estação Farrapos, além da instalação de um elevador na estação Esteio. Representantes de várias categorias do funcionalismo público tiveram acesso hoje aos dados que mostram as dificuldades financeiras do Rio Grande do Sul. Na exposição feita no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, o secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, lembrou que o equacionamento da dívida com a União virá somente a longo prazo. Argumentando a favor de medidas na área previdenciária e administrativa, o secretário lembrou que entre 1994 e 2014, o Estado passou a ter mais da metade, 52,4% de inativos no quadro de servidores. A concentração de recursos originados dos tributos pela União também foi mencionada. O Rio Grande do Sul precisa de R$1 bilhão e 800 milhões por mês para o pagamento da folha, já projetando reajustes de salários. 35 entidades sindicais estiveram presentes ao encontro, que repetiu o formato das reuniões da chamada Caravana da Transparência pelo interior gaúcho. Exportações gaúchas cresceram 8,1% em março, na comparação com o mesmo período de 2014. Segundo o balanço divulgado hoje pela Fundação de Economia e Estatística, as vendas externas aumentaram 93 milhões de dólares no mês passado. Mesmo assim, o saldo acumulado no primeiro trimestre ainda é negativo. A venda de trigo para países como Bangladesh e Tailândia e a retomada da comercialização de automóveis para a Argentina foram os destaques positivos de março. Mas os resultados fracos de janeiro e fevereiro derrubaram a balança comercial gaúcha, que fechou o trimestre com queda de 5,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda assim, o estado subiu 3 posições e é o 4º em volume de exportações no país. Apesar do aumento de 8% no volume exportado, o valor conseguido com a venda das mercadorias foi 169 milhões de dólares menor. Bom, a gente observa uma queda generalizada em vários setores, em todo o Brasil, nesses preços. Alguns produtos estão com preço mais barato, menos competitivo no mercado internacional. Por conta da desvalorização do dólar também há uma oportunidade de se negociar preços melhores. E essa desvalorização que a gente teve esse ano em relação ao ano passado pode ajudar a melhorar as exportações. E esse valor exportado, tanto o valor como o preço, deve melhorar ao longo do ano. Começou em todo o estado a campanha de vacinação contra a gripe. Mais de 1.800 postos de saúde aplicam a vacina até o dia 22 de maio. A campanha foi antecipada no Rio Grande do Sul para garantir proteção aos grupos de risco antes da chegada do frio rigoroso.
No postão da Vila Cruzeiro, na capital, muita gente já procurou a vacina neste primeiro dia. A gente sempre tem que tratar antes do problema, antes dele aparecer. Não adianta ir depois. A gente sempre tem que cuidar o antes, né? Evitar. A prevenção, né, é muito melhor do que depois os acontecimentos disso aí. Nada de gripe, então. Nada. E é melhor mesmo procurar o posto de saúde antes do frio chegar. É que as doses da vacina só começam a produzir anticorpos entre 10 e 15 dias depois da aplicação. Por isso, a estratégia aqui no Rio Grande do Sul de iniciar a vacinação uma semana antes do que os outros estados do Brasil. Serão em torno de 3,5 milhões de gaúchas e de gaúchos que vão receber essa vacina. Eu acho que também eu quero dizer para vocês que são da imprensa, todos aqui, que a contribuição de vocês tem sido maravilhosa e que vocês, mesmo que participem dos órgãos de comunicação, têm também uma atitude muito proativa, positiva, porque estão educando as outras pessoas e estão colaborando com esta campanha pública. O governador José Ivo Sartori e a primeira-dama Maria Helena Sartori também fizeram a vacina. Foi na abertura oficial da campanha esta manhã no Asilo Padre Cacique, na capital. Todas as 1.846 unidades de saúde do estado oferecem a dose, que previne contra 3 tipos de vírus da gripe. A vacina é gratuita para as pessoas do grupo de risco: idosos, crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, gestantes e mães até 45 dias depois do parto, trabalhadores da saúde e do sistema prisional, doentes crônicos, indígenas e apenados. No ano passado, 80% das mortes causadas pela gripe no Rio Grande do Sul foram de pessoas do grupo de risco que não se vacinaram. O que é importante neste grupo de risco? É que evita as complicações do vírus influenza, da gripe, evitam as internações hospitalares e a mortalidade. Isso são estudos que, desde o início da vacinação, mostram que houve uma redução importante. Por isso que a gente pede que todos procurem a vacina nas unidades de saúde o quanto antes. E mesmo após anos de campanha de imunização, ainda são grandes as dúvidas das pessoas em relação à vacina contra a gripe. Para esclarecer essas dúvidas, a gente recebe aqui no estúdio a chefe da Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual da Saúde, Miriam Ventura Corrêa. Boa noite, doutora Miriam. Boa noite. É importante essa vacinação desde cedo, porque a vacina leva um tempo até fazer efeito no organismo. Sim, exatamente. A gente pede que as pessoas dirijam seus postos de saúde no mais próximo possível. Começou hoje, né, a campanha, que não deixe para o final, em função de que a vacina ela leva de 2 a 3 semanas para se adquirir a imunidade, que é uma imunidade temporária, mas a partir do momento que a gente toma a vacina, os nossos anticorpos começam a ser produzidos. Isso leva um certo tempo. Então, é importante que as pessoas não deixem para o final, né, que vai até o final de maio, não deixem para até o 22 de maio se vacinarem, que vacinem o quanto antes possível em função da temperatura, né? Porque o frio está chegando e é importante que se vacine o mais rápido possível. A vacina pode causar algum tipo de reação, como até mesmo gripe em algumas pessoas? Não, a vacina, o que ocorre é uma reação normal de uma vacina, uma febrícula, uma dor local pela própria vacina, né? Agulha no músculo, enfim. Mas ela é uma vacina, é bom que se diga, extremamente segura. Ela não é de vírus vivos, ela é de vírus mortos. Então, a pessoa acha que pegou a gripe em função da vacina. Mas o que ocorre é que nós, durante o ano e constantemente, estamos expostos a vários vírus. E, de repente, esse vírus que nós estamos, um deles que nós estejamos expostos, a gente está incubando e, ao mesmo tempo, coincide com a dose de vacina. E aí a pessoa acha que foi a vacina que deu o resfriado ou a gripe. A gripe é uma doença realmente infecto-contagiosa, grave, que ela pode levar a óbito e pneumonias graves, enfim. Então, é necessário e é importante que as pessoas se vacinem. E dando qualquer tipo de reação, a automedicação nem pensar. Não aguarda passar os efeitos. Isso, a gente sempre orienta que não se automediquem, né? E que isso é de um período rápido, em seguida passa e ela é extremamente segura. É importante que eu diga isso. Quem está fora do grupo de risco e deseja obter
imunização, deve procurar a rede privada. Nesse sentido, há uma diferença entre a trivalente e a tetravalente. Qual a diferença para quem está em casa poder entender? Na verdade, a tetravalente, ela tem mais cepas, vamos dizer assim. A trivalente, mais variações do vírus. A nossa tem já por 3 cepas. Mas elas são seguras e elas são... nós tomando tanto a tetravalente quanto a trivalente, é importante que se diga que se fica imune, né, imunizado. Então, é importante que as pessoas idosas, de 60 anos ou mais, indígenas, presidiários, pessoas com doenças crônicas, crianças de 6 meses até o menor que 5 anos de vida, pessoas com comorbidades, profissionais de saúde, e prisioneiros, né, a população prisional, que ela é o grupo de risco que deve fazer a vacina. E dessa forma, quem vai ao posto de saúde deve levar a carteira de identidade e a carteira de vacinação. A carteira de vacinação. E a pessoa que é doente crônico, né, que tem alguma comorbidade, que leva então o atestado para tomar a vacina. E além disso, que outros cuidados as pessoas podem tomar daqui para frente, quando o inverno começa a ser mais rigoroso, para evitar pegar a gripe, né? Na verdade, a gripe é o momento do inverno, as pessoas elas se fecham mais, né? Ficam mais amontoadas, vamos dizer assim. Então, a gente pede que as pessoas se espirrarem ou coloquem o braço na frente, né? Que protejam, ou que usem lenços descartáveis. E lavagem das mãos é essencial, né? Lavagem de mãos é o que a gente mais pede que as pessoas tenham como prevenção. E que também não compartilhem objetos comuns e que estão se sentindo indispostos por uma gripe, uma síndrome gripal, que seja um resfriado, que evitem de estar circulando nesses ambientes fechados, enfim, que tomem certos cuidados como uma doença de vírus, né, gripal. E outra dúvida também frequente é o sujeito tomou a vacina em 2013, não tomou em 2014, ele pode tomar normalmente em 2015? Pode, não tem problema nenhum, como eu falei, não é uma vacina, são várias cepas e cada ano são cepas diferentes. Se faz durante todo o ano um monitoramento do vírus que está circulando no país e no Rio Grande do Sul também. Então, as vacinas elas são feitas através dessa cepa, que são monitoradas o ano inteiro, para que sejam mais parecidos com o vírus que está circulando. Então, a pessoa que não vacinou no ano passado e queira vacinar e é do grupo de risco, que vacine. Isso é o que a gente pede. E quanto antes... Justamente para poder fazer esse efeito e a pessoa está prevenida. Mas ela vale por um ano, é importante isso, ela não tem aquela imunidade definitiva, prolongada, como algumas outras vacinas. Ela é uma vacina, exatamente por serem vírus que sofrem muitas mutações, é uma vacina que é feita a cada ano. E em caso de suspeita de gripe envolvendo o HN1, por exemplo, deve-se procurar imediatamente um posto de saúde e depois um hospital? Sim, exatamente. Toda o indivíduo, sintomas cidadão, são muito parecidos com a gripe normal. E a gente tem a dengue também, que está circulando, é bom lembrar. Então, assim, são sinais e sintomas de vírus, né? Então, é uma febre, um mal-estar, uma prostração, manchas pela pele da dengue. Na gripe, isso não ocorre, mas a pessoa fica prostrada e tem também uma questão de febre. Então, que procure o atendimento para que seja... a consulta e que seja diagnosticado pelo profissional de saúde. Isso é muito importante. E não se automedicar. Não se automedicar. Importante recomendação e esclarecimentos aos nossos telespectadores. Obrigado pela presença. Nós que agradecemos. Muito obrigada. O norte do estado vai ter sol entre nuvens nesta terça-feira. Na Serra, dia parcialmente nublado e temperaturas mais baixas ao amanhecer. Mínima de 11 e máxima de 18 em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, sol intercalando com períodos de nebulosidade durante todo o dia. As temperaturas vão dos 12 aos 20 graus. No noroeste do estado, terça-feira ensolarada. As marcas ficam mais altas, com mínima de 13 e máxima de 22 graus em Cruz Alta. Depois do intervalo, conheça uma filosofia de educação criada no século passado, que é aplicada em uma escola da capital. E um projeto que discute a forma como os gaúchos se relacionam com quem é de fora do estado. E alunos de uma escola de Campo Bom levam informações sobre prevenção ambiental a moradores de áreas de risco no município.
O exemplo que vem de dentro da sala de aula. Estudantes de uma escola pública de Campo Bom, no Vale dos Sinos, participam de um projeto que tem ajudado moradores de áreas de risco do município de 60 mil habitantes. Sustentabilidade, preocupação ambiental e prevenção. Unindo conceitos, o grupo tem planos ambiciosos e já apresentou o trabalho até no exterior. A reportagem é da TV NH. Desde 2012, o projeto Desbravando o Peri envolve estudantes que organizam um levantamento de todas as residências próximas ao Arroio Peri, em Campo Bom. Os alunos da Escola Municipal Santos Dumont deram continuidade neste projeto e criaram metas para desenvolver ao longo deste ano. Esse é o protótipo do sinal sonoro. O aquário menor representa a água da chuva e o aquário maior representa o Arroio Peri. Ligamos o registro, simula a chuva no arroio. Aqui tem uma boia confeccionada com uma garrafa PET, que à medida que a água sobe, a boia também sobe, até ela chegar a um certo nível que ela vai se encontrar com os fios metálicos e vai assim fechar o circuito e disparando a sirene. A sirene vai disparar quando ela estiver a 10 centímetros da margem, que a gente achou que era um momento adequado para disparar a sirene, que daria um tempo bom para as famílias serem alertadas. Esse ano, nossa meta é implantar o sinal sonoro no arroio. Temos que ver com a prefeitura patrocínio, pois a gente não precisa de dinheiro para implantar o sinal sonoro no arroio. E a outra meta é de criarmos uma cisterna e implantar na escola para recolher a água da chuva e assim poder aproveitar para lavar o pátio da escola. Outra ação realizada por eles é o Peri SOS. Foi feito um cadastro das famílias que moram ao redor do arroio. Através disso, elas recebem um SMS, indicando os perigos de enchentes. As chuvas, as enchentes que acontecem, o remapeamento e o descuido com a natureza. Então a gente achou esses problemas, a gente então criou o projeto para tentar solucionar. Mas essa turminha não parou por aqui. Eles receberam um convite para apresentar o projeto no México. Alexandre, como surgiu essa oportunidade? Bom, essa oportunidade foi um senhor do México, que ele é professor na universidade. Ele estava escolhendo projetos e dando uma olhada na feira. Ao chegar no nosso projeto, a gente fez uma apresentação para ele, que ele gostou, e no dia da premiação a gente recebeu essa notícia, que a gente ia poder apresentar no México, que a gente tinha uma credencial para a feira. E como se não fosse o suficiente, após a medalha de ouro conquistada no México, o grupo foi surpreendido com mais uma boa notícia. O projeto deles foi selecionado para participar de uma feira no Equador, em fevereiro do próximo ano. A gente percebe que o nosso projeto está evoluindo e nós também estamos evoluindo junto com ele, formando novas opiniões. Foi uma grande surpresa para nós, assim, pelo nosso empenho, e foi um ótimo presente também. Nós encerramos hoje com as belas imagens da tarde de outono na capital gaúcha, feitas pelo nosso colega Arsênio Duarte. Nós voltamos nesta terça-feira às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite e até amanhã.